Olá a todos, eu sou Alexandre Gomes, discente do curso de Sistema de Informação. A minha colega Esther Castro, também discente do curso de Sistema de Informação. Estamos aqui com uma colega egressa, a Alderlene, que vai nos contar um pouco sobre a sua experiência. E a gente está aqui cumprindo o requisito de avaliação da disciplina Seminários e Sistemas de Informação da professora Odete Mestrinha, no período 2025-2. Então, sem mais delongas, vamos lá entrevistar a nossa colega. Tudo bom, Alderlene? A gente gostaria de saber primeiro a sua apresentação pessoal, para os que não lhe conhecem, quiser falar olhando para a câmera, olhando para a gente. Ok, né? Tudo bem. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu me chamo Alderlene Lima de Souza. Sou egressa do curso de Sistemas de Informação, aqui mesmo do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, ICET UFAM. Atuo na área da educação. Sou professora da educação tecnológica, robótica, desenvolvimento de dispositivos móveis, de informática básica e avançada. Já atuei tanto na rede pública, na rede privada e nos diversos níveis mesmo de educação, desde da educação infantil, né, que é o Fundamental 1, já também cumpri até o profissional. Também eu atuo atualmente com o nível de educação profissional, tecnológica. Olha, então, já vou aproveitar depois aqui, já em off, conversar com ela, porque o meu TCC é na área de automação com Android. Então depois a gente vai bater um papo aqui que legal. No off. Boa tarde, Alderlene. Boa tarde. Eu queria que você falasse sobre o curso do ICET, nosso curso do ICET, Sistema de Informação. Bom, o curso de Sistema de Informação agregou muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal, desde quando discente até atualmente como egressa. Eu considero o curso um dos cursos, na verdade, um dos cursos diferenciados, porque o sistema de formação abrange tanto a área da administração como a área também da tecnologia da informação. Então, é casado, né, esses dois cursos no único curso. Então, durante discente, através do curso de Sistema de Informação, pude fazer alguns estágios tanto até mesmo no Ministério Público, aqui mesmo no ICET. Quando havia a Bolsa Trabalho, eu trabalhei aqui na parte aqui da direção, por meio, né, dos conhecimentos que a gente adquiriu no curso de Sistema de Informação, no Ministério Público também, até porque na grade de Sistema de Informação também tem a área de Direito e Legislação, que foi uma área também que agregou muito no conhecimento para mim poder aplicar também lá onde eu estava atuando. Então foi uma troca, né, teoria aqui na universidade e prática lá no Ministério Público. Então, na verdade, me abriu mesmo um leque de como o nosso curso é abrangente, né? A gente pode atuar em várias áreas e também na área da educação. Quando eu fiz algumas disciplinas também, quando eu adentrei realmente no ramo da educação. E assim, durante a sua graduação, assim, alguma experiência assim, que te marcou, alguma coisa que te marcou na graduação? O que marcou inicialmente o nosso primeiro período, na verdade, o que foi bastante marcante realmente, acho que na trajetória de toda a nossa turma, que foi a terceira turma, que foi a turma de 2009, infelizmente foi a perda do nosso colega, do Moneharu Yoshidomi. Ele foi nosso colega e infelizmente ele perdeu a vida num acidente trágico. A partir desse momento, a turma se uniu mais, né? Porque ele era um aluno bastante solidário com todos os colegas, né? Ele ajudava na impressão de trabalho, na xerox, na impressão de alguns livros, né? Pequenos capítulos de livro, compartilhava com a turma. Era uma pessoa muito solícita mesmo. Então, a partir era diferente também, não era que nem hoje. Isso não era. Na verdade, nós tínhamos apenas um laboratório. A nossa biblioteca não ficava aqui no Instituto, ficava lá próximo à Igreja Nossa Senhora de Nazaré, e também ficava lá próximo ao Grupo Sucesso. Então, a biblioteca não ficava aqui, né? Então, e também nós não tínhamos RU,
né? O nosso laboratório não tinha uma estrutura muito boa, a gente, de vez em quando, eu sentava 3, 4 alunos por computador. Então, a gente teve... Esses foram os momentos marcantes, né, que nós tivemos no curso. Mas durante estarmos no curso, nós lutamos bastante por melhorias, realmente, né? Tanto para a gente conseguir eleger alguns reitores. Eu lembro muito que a nossa turma foi bastante atuante para eleger a professora Márcia, a reitora Márcia, né? E ela ajudou bastante nessa questão de implementação de novas políticas para o Instituto crescer, né? Hoje, quem olha, os egressos que olham a infraestrutura do I7 é outro nível, né? É mais, na verdade, mais completo, né? Eu acredito que os alunos têm mais oportunidades hoje do que nós tínhamos antes. Antes, desde a escassez, tanto da infraestrutura como até mesmo de quadro de docentes. Nós tínhamos essa escassez, então isso também foi... Sim, internet, acesso à internet, acesso também a acervos, né, voltados para a nossa área. Nós tínhamos que, como eu falei, o Haru, ele foi essa nossa ponte, né, porque também ele foi servidor do I7. Então ele tinha também acesso, né, de um acervo, né, com mais facilidade, então para tirar cópia, para distribuir para a turma, para alguns colegas que não tinham condições. E outra também, a nossa turma, ela se uniu bastante também, porque muitos dos nossos colegas não eram de Itacoatiara. Se tinha 5 ou 6 alunos do município de Itacoatiara, era muito. A maioria era tudo do interior, Nova Olinda, Quari, Apuí, Quari, nós tínhamos colegas de Quari, né, daqui do interior, aqui do Novo Remanso, do Engenho, do Varre-Vento, da comunidade Varre-Vento, de Silves, colegas de Silves, de Nova Olinda, deixa eu ver mais, Urucará. Era uma turma bem mista mesmo, sim, bem ampla, e a maioria dos nossos colegas, um ajudava o outro, né, nesse sentido de acolhimento, porque nós não tínhamos... porque também nós não tínhamos casa do estudante, né? Então eles vinham com recursos próprios, né? A gente se ajudava da maneira que estava no nosso alcance naquele tempo, né? Que as coisas eram bem difíceis. Tá. Agora eu queria saber de você sobre o que o curso ajudou para o mercado de trabalho hoje para você, no caso de sistema de informação. O que ele ajudou? Por ser um curso atual, né? Apesar da tecnologia, né, está sempre avançando, o curso de sistema de informação é bastante atual, é um curso que deve estar em evidência, né, porque o mercado de trabalho, na verdade, há escassez na parte de analistas de sistema, há uma escassez para desenvolvedores de softwares, para gestores mesmo de qualidade, né, na área de administração de empresa. Então, esse curso, ele é um leque, ele abre um leque para a gente poder ingressar em várias áreas do mercado. Então, os sistemas de informação, na verdade, o que falta mesmo, eu acredito que é mais interesse mesmo de a gente se aprofundar mais, né? Não somente ficar no nosso curso, mas poder fazer uma especialização, poder fazer algum curso também na área de uma outra língua, né? Que é também um diferencial no mercado de trabalho. Então, o sistema de informação é um curso atual, um curso que eu tenho certeza que a pessoa que realmente se formar, procurar outros meios de se qualificar, se aperfeiçoar, vai estar sim dentro do mercado de trabalho. Não tem escassez para esse profissional, não. Na verdade, não tem profissional suficiente para estar nessas vagas que já estão aí para gente. Isso, já é o contrário, isso. E aqui, sobre assim, conselhos, lições que você aprendeu aqui, e se você faria algo de diferente do que você fez quando estava cursando aqui no I7? Eu acho assim que algumas vezes eu me sabotei porque tinha disciplinas que eu já tinha que cursar, e às vezes eu não me matriculava, ou então eu trancava, porque eu pensava que eu não seria capaz de cursá-las, né? Às vezes, por exemplo, em engenharia de software, eu via essa disciplina como um bicho de 7 cabeças.
toda vez que já era para mim cursar, isso, toda vez que eu tinha que cursar essa disciplina, eu achava que eu não seria capaz, que eu já ia reprovar, e eu tinha muito medo de reprovação, até porque eu fui bolsista PIBIC, realizei vários projetos, né? Participei de vários projetos de PIBIC, PIBEX, PASSE. Então, esses eram um dos requisitos. A gente não poderia, na verdade, nem pode, né? Tá reprovando, tá tendo uma média muito baixa. Então, eu adiava algumas disciplinas, né? Então, eu cursava outras, porque eu achava que eu não seria capaz. E quando eu comecei, eu falei, não tem mais como eu fugir, eu tenho que cursar essa disciplina. Quando eu cursei, eu vi que era uma coisa totalmente diferente. Então, eu acredito que é por isso que é importante a gente estar com a nossa grade, né? Grade curricular, quando a gente for, né, realmente se matricular na disciplina, dá uma olhada no plano de ensino da disciplina, dá uma olhada na grade, ensino, pesquisar, tem toda a emenda, né, olhar a emenda, dar uma pesquisada, né, e ver realmente que hoje é mais acessível, né, a gente tem mais acessibilidade às obras, né, nós temos aí um acervo riquíssimo aqui na nossa biblioteca, né, nós temos acervo da CAPES, né, tem outras fontes, outros meios que tem como a gente ver. Então, quando eu fui fazer a disciplina realmente, então, eu acredito que isso também demorou, né, para mim realmente ter a minha conclusão mesmo no I7, porque eu ficava adiando, né, por ter medo, prolongando o curso devido ter o receio de não saber, de ser reprovada. Então, acho que essa é uma dica, né, uma dica para os discentes, não ter medo de cursar as disciplinas. Realmente, como hoje em dia nós temos muito mais acesso à informação, muito mais acesso até mesmo aos professores, ao YouTube, né? Então, eu acredito que está mais facilitado isso. Temos a IA, que pode ser também uma ferramenta de apoio, de auxílio, de reflexão, de ajuda, né? Isso. Não que, né, tem que ser quem é o protagonista, sim. Final, né? Quem é o protagonista sempre vão ser os alunos, né? Ou então quem está atuando com aquela ferramenta. Mas eu acho que esse é o conselho que eu dou, né? Não ter medo de cursar as disciplinas, não ter medo também de perguntar, não ter medo de ir lá com o professor perguntar, professor. Não ter medo de errar, eu acho que a gente tem que se permitir errar, porque nós somos humanos, nós somos falhos, então a gente tem todo esse direito de errar, de falhar, né? E eu acho que muitas das vezes a gente com medo de perguntar, isso também nos atrapalha muito. Então eu acredito que essa é a dica que eu dou, né, para os alunos. E outra, gente, fazer grupos mesmo, grupos de estudo, isso também me ajudou muito. Enquanto discente, nós nos reuníamos bastante, principalmente para as disciplinas de matemática, de cálculo 1, algumas na área mesmo de programação também, de algoritmo, estrutura de dados, a gente se reunia bastante, fazíamos grupo de estudo para que a gente pudesse passar o maior número de alunos para a gente passar para outras disciplinas. A gente reunia um na casa dos outros, né? Ou nós íamos para a casa da Jéssica Cristina, ou nós íamos para a casa do Kleber com o Márcio, a casa do Sullivan também, que eram colegas também muito acolhedores, e também vários colegas mesmo se ajudando, né? Alguns colegas que tinham mais expertise na área de cálculo, na área de programação, a gente reunia e começava a estudar junto, tinha aquela união, para que quando a gente fosse fazer a avaliação, a apresentação, a gente já estava mais preparado, até porque a gente não tinha esses recursos todos que hoje tem, né? Então, o nosso recurso era mesmo se unir, ter um grupo de estudo mesmo com os alunos e fazer. E também utilizar bastante os monitores das disciplinas. Bacana, monitores de disciplinas então, também eram muito importantes. Para a gente seguir e chegar na parte final da nossa conversa, a gente vai fazer um estilo bate-bola. Eu vou falar uma frase ou algumas palavras e você também responde curto o que vier na sua cabeça. Então a gente começa com um professor. Gente, não tem como eu não falar dessa mulher. Essa mulher que realmente revolucionou o curso de sistema de informação. Depois que ela retornou, né, para Itacoatiara,
assumiu a coordenação do curso de Sistema de Informação, realmente ela revolucionou o curso de Sistema de Informação, aproximou o curso de Sistema de Informação com os discentes, né? Conseguiu atualizar a grade curricular do nosso curso, né? Deu um puxão mais de orelha nos discentes, principalmente na minha, puxou bastante minha orelha também. Conseguiu que eu retornasse para o Instituto, para que eu pudesse finalizar os meus estudos, porque com a minha trajetória... Garimpando aluno. Com a minha trajetória eu tive que desistir, né? Problemas pessoais, familiares. Aí nós também viemos aí viemos também aí um pouco, aí peguei um pouco da pandemia, né, da Covid. Então foram anos bem difíceis mesmo. Então ela nos acolheu, ela me trouxe de volta para o curso, me aconselhou bastante e não tem como falar que é a Odete. A professora Odete Mestrinho realmente é uma professora que marcou. Lógico que tem outros professores que realmente foram essenciais na minha formação, mas eu coloco ela porque desse marco, né, de eu ter saído e ela ter me resgatado e ter assumido a coordenação do curso e ter levantado mesmo o curso. Uma disciplina do Sistema de Informação. Cara, a programação para dispositivos móveis. Eu acredito que é essa disciplina, porque foi que me abriu o leque para me desenvolver realmente alguns programas, né, para aplicações, para dispositivos móveis. Então, programação de dispositivos móveis. Esse eu acho que eu já sei a resposta, mas ela vai repetir um colega. Um colega, Muniharu Yoshidomi. Um momento marcante aqui no I7. Aqui no I7, lógico, teve vários, mas muito marcante, mas eu acredito assim que quando eu fui defender, além de ter defendido o projeto, né, o PIBIC, de ter defendido ele aqui e também ter contribuído um pouco, levando também o I7 para outros estados, porque quando eu realizei esses projetos, a gente pôde transformá-los em artigos científicos e eu pude representar o I7 em alguns simpósios, alguns encontros, tanto a nível nacional como a nível internacional. Então, acredito que foi esses os momentos marcantes. E, é claro, a minha defesa de TCC para me finalizar o curso, né? Uma linguagem de programação. Como a nossa foi uma das primeiras turmas, a linguagem que mais marcou mesmo foi a linguagem C, que foi o professor Aurélio, saudoso professor Aurélio, né? Que não está mais conosco, que também iniciou essa introdução aí da linguagem de programação C, foi ele. Então ficou marcado também por isso, a linguagem C. Eu creio que você já falou alguma coisa sobre isso, mas eu queria saber um arrependimento que você falasse. Arrependimento aqui que você tem. Sim, o arrependimento é de adiar algumas disciplinas por medo, né, de achar que eu não seria capaz de cursá-las e por achar que elas seriam muito, muito difíceis. Eu acho que esse foi meu maior arrependimento. Quando eu falo para ti, I7. I7, olha, I7 por muitos, muitos anos foi minha segunda casa. Foi uma oportunidade de eu conhecer novas pessoas, foi uma oportunidade de trabalho realmente, de eu conseguir estar no mercado de trabalho, de poder levar o sustento para minha família, até mesmo quando era bolsista de PIBIC, quando era bolsista de Bolsa Trabalho, eu levava o sustento da minha família daqui, né? Então o I7 foi mesmo um lugar mesmo foi um lar e foi um lugar mesmo de ampliar minha visão, ampliar minha visão como pessoa, como profissional. Então o I7 foi uma segunda casa por muitos anos. Um soft skill. Bom, como eu sou professora, então acredito que comunicação é um forte, a questão da liderança também é um forte,
Deixa eu ver mais. Acho que eu tenho Já um emendamos as dinamismo. duas, né? É um Isso, soft e isso. um hard. Isso, Vamos isso. nessas duas perguntas ao mesmo tempo. Isso, Porque isso. elas praticamente se conectam, né? Isso. Front-end ou back-end? Bom, como alguns desenvolvimentos que que quando eu vou ministrar aula, são muito voltados para front-end, né, na parte de design, na parte de usabilidade, mas também o back-end, né, porque tem aquela parte do usuário, da testagem, da usabilidade, do banco de dados, da linguagem de programação em si, mas eu fico com front. Isso, front-end. Então tá. Bom, gente, o nosso tempo é curto, né, que a professora disponibilizou, né, perante a apresentação dos outros trabalhos. A gente vai finalizar por aqui a entrevista com a nossa colega Aldelene. Espero que todos tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido cumprir aí com a disciplina e agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Foi um papo muito bom. Muito bom mesmo. Uma conversa. Mas se for ficar, já era. É muita coisa, né?